Usar dois módulos de memória ao invés de apenas um faz realmente muita diferença? Isso é o que você vai ver hoje aqui no AMD Revolution Zone. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson Viana mais uma vez trazendo conteúdo exclusivo para o AMD Revolution Zone. E eu quero falar de um tema bastante conhecido, mas que muita gente ainda não entende muito bem como é que isso funciona na prática. Estamos falando aqui nesse vídeo de módulos de memória em single channel e em dual channel. Você com certeza já ouviu falar isso. Às vezes você vai montar seu computador, o vendedor te recomenda utilizar sempre dois módulos de memória para ativar o dual channel. O teste hoje consiste em mostrar qual a diferença real de performance entre você utilizar single contra dual. O que acontece? Quando você utiliza Dual Channel, você dobra a largura de dados das suas memórias. Então esse teste aqui a gente vai mostrar em uma APU, ou seja, a gente está falando de um vídeo integrado que depende 100% das memórias, afinal de contas a memória desse vídeo é compartilhada, apesar de ser uma Radeon R7, ou R3, ou R5, enfim, você tem uma placa gráfica de alta performance, porém essa placa também depende da memória. Então a gente vai mostrar que diferença faz a largura dessa memória ser maior, como que o seu vídeo, do seu A10, do seu A8, do seu A6, reage a dois módulos de memória contra um módulo de memória. Para apimentar ainda mais esse teste, na máquina que a gente utilizar Dual Channel, utilizaremos 6 GB de memória. Na máquina que a gente utilizar Single Channel, utilizaremos 8 GB de memória. Será que essa diferença de 2 GB a mais no Single Channel vai compensar a diferença de performance de uma máquina com menos memória, porém com Dual? Isso é o que você vai ver agora no nosso super comparativo. Vamos lá. Então tá aí pessoal, vocês viram que nesse teste, mesmo a máquina em single channel com uma quantidade maior de memória, ela não compensou essa diferença em performance. Mesmo ela tendo mais memória, ela teve praticamente metade da performance do computador que tinha o Dual Channel ativado. Então se você tem uma APU ou se você está pensando em montar uma APU, é muito importante que você leve sempre isso em consideração como algo essencial, especialmente nas APUs, porque você depende muito da sua memória RAM, a sua placa gráfica depende demais dela. É lógico que se a gente fizesse esse teste no computador convencional com AMD FX e placa gráfica dedicada, a diferença ia ser muito menor, porém ela existiria. Não nessas proporções, é lógico, porque no caso uma placa gráfica dedicada não depende exatamente da sua memória RAM, mas essa diferença existe, essa é uma tecnologia que realmente é muito importante. Então, se você puder, sempre monte o seu computador e sempre utilize dois módulos de memória ao invés de um. Se você que está assistindo esse vídeo e tem uma APU e só tem um módulo de memória, então o seu próximo upgrade, sem dúvidas, tem que ser esse. Faça isso antes de qualquer outra alteração, antes de qualquer outra placa gráfica que você queira colocar, coloque mais um módulo, porque se você estava jogando até hoje com um e já estava achando bacana, você vai ter uma sobrevida ainda maior, porque você vai dobrar a sua performance nos games. A razão da gente ter utilizado o Heaven nesse teste é justamente o fato dele ser um software completo e imparcial, então a gente conseguiu medir exatamente qual que é a diferença de forma igual para os dois. Você pode transferir aí os resultados desse Heaven para os seus games. Certamente se a gente testasse games aqui, a gente já realizou esses testes, você teria aí a mesma proporção de diferença de performance, tá? Com single e com dual channel.
Então, galera, mais uma vez a gente agradece aí as suas visualizações, pedimos para que você dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e o mais importante, comente aqui o que você gostaria de ver nos próximos para que a gente possa trazer esse conteúdo aqui para o Revolution Zone. Muito obrigado, até o próximo, valeu!